E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, estou feliz por contribuir com mais uma aula para o crescimento de vocês. Hoje eu vou continuar o assunto sobre fonologia. Em uma aula anterior, eu trabalhei sobre fonema, conceito de fonema, número de letras e fonemas. Hoje eu vou dar continuidade falando da classificação do fonema e dos encontros vocálicos. É uma aula importante para você que está se preparando para concurso público, para vestibular, para as bancas militares, ou seja, é um amplo conhecimento e muito necessário. Fique comigo! Só lembrando que eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa e no meu canal eu tento fazer de tudo um pouco para atendê-los. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no meu canal, de se inscrever. É muito importante porque é uma forma de ajudar com que esse canal progrida cada vez mais e eu consiga atender a um bom número de pessoas. Envia para um amigo que precisa dessas aulas, tudo bem? Vamos trabalhar então a classificação dos fonemas. Muito difícil. Como é que se classificam os fonemas? Em vogais, semivogais e consoantes. Ai, professora, vai ensinar isso daí? Vou ensinar. É porque é importante para depois entender os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato e justamente como nós vamos utilizar em separação silábica. Gente, isso cai muito em prova de concurso. Tudo bem que não é o assunto que mais cai da gramática, mas nas provas em que os editais eles pedem fonologia, com certeza vai cair separação silábica. E nós precisamos saber o que é um ditongo, tritongo e hiato para conseguir separar corretamente as sílabas. Não é tão simples assim. Não se deixem levar pela vaidade. É importante aprender. Muito bem. O que é uma vogal? Uma vogal é um fonema que ele é independente. Aí você vai dizer para mim, professora, já sei. Vogal é A, E, I, O, U. Legal. Nós temos 5 vogais escritas, mas nós temos 7 vogais fonéticas. Já pensou nisso daí? Se nós prestarmos atenção no triângulo que formam ali a classificação das vogais, nós vamos ter aqui na base o A. O A sempre vai ser uma vogal. Isso significa que o A vai ser sempre um fonema independente. O que é isso? Ele não vai precisar de outro fonema para se escorar. O A você já vai colocando aí na cabecinha que é um fonema independente. Se nós analisarmos nessa parte aqui da minha esquerda do triângulo, nós vamos ter o E, aquele com acento agudo, que é o som aberto, e nós vamos ter mais em cima o E, com acento circunflexo, que é o som fechado. No outro lado, aqui à minha direita, esta minha mão direita aqui, nós vamos ter o O com acento agudo, que é o O aberto, mas em cima o O com acento circunflexo, que na realidade é o som fechado. Nessa ponta aqui do triângulo, nós vamos ter o I e aqui o U. E com isso nós vamos ter 7 vogais fonéticas. Vocês devem lembrar que nós temos o som aberto e o som fechado. E esse som aberto e som fechado na língua portuguesa causa problema. Quando eu tenho a palavra obsoleto, é uma coisa que já é velha. Nós falamos no dia a dia obsoleto, mas a pronúncia é obsoleto. É a mesma coisa que obeso. Nós pronunciamos obesa. Essa ideia de som aberto, som fechado, é um assunto lá da ortoépia, que em outra ocasião nós vamos tratar sobre isso. Muito bem, vimos que uma vogal é um fonema independente. O que nós temos mais na classificação dos fonemas? As semivogais. As semivogais são fonemas dependentes. O que é isso, professora? Vai depender da vogal para se encostar nela. Eu nunca vou ter uma semivogal como base da sílaba. Se eu tenho a palavra mãe, o A é vogal, este está representando uma semivogal. Professora, o é uma semivogal? Aí você vai me dizer, eu ouvi falar que as semivogais eram as letras I e U.
Representativamente, o I e o U são semivogais. Mas existem palavras que este I ou U, eles vão aparecer como vogais. Ou seja, vão aparecer tônicos, fortes, independentes. Eu tenho a palavra poti. Poti, não é pote. Aquele negócio que a gente coloca água. É poti, o nome indígena. Você vai acompanhar aí na legenda. Poti. Este I, ele é uma vogal. Está forte. Tônico. Vai ser semivogal quando ele for átono. É a mesma coisa do U. Eu tenho a palavra urubu. Urubu. Separa a sílaba. Cada U vai ficar em uma sílaba. É uma vogal. Porque está tônico, independente. Essa é a diferença de uma vogal e uma semivogal. Se você me perguntar a importância de saber essa questão de vogal e semivogal, é depois saber o que é ditongo e o que é tritongo e o que é hiato também. Semivogal é um fonema dependente. E nós temos as consoantes. Consoante também está dentro da classificação dos fonemas. Nós aprendemos numa aula anterior, e você deve procurar para assistir antes desta, que um fonema é a menor unidade de som. Uma consoante é um fonema, mas equivale a uma semivogal. Por que equivale a uma semivogal? Porque é um fonema dependente. Depende da vogal. Tudo depende da vogal. Gente, essa vogal, ela se acha, ela está no centro. Ela é tudo, tudo de bom. As consoantes aparecem menos no sentido de som. São mais frágeis, são mais fracas, são átonas, são ruídos. As consoantes são ruídos. Temos então na classificação dos fonemas vogais, semivogais e consoantes. Hoje eu ainda vou entrar no assunto dos encontros vocálicos. Dentro da fonologia nós estudamos fonemas, número de letras e número de fonemas. Depois nós trabalhamos a classificação dos fonemas, depois encontros vocálicos e mais tarde, em uma outra aula, nós vamos trabalhar os encontros consonatais e os dígrafos. Olha só, dá para acompanhar o edital do teu concurso. Tem concurso público por aí, você já pode aproveitar. Verifica lá no edital o assunto e já vai trabalhando. Vou verificar se o mais breve possível eu consigo aqui trazer já questões de concurso para vocês colocarem em prática, tá bom? O que nós temos em relação aos encontros vocálicos? Encontros vocálicos, encontros de vogais. Quando as vogais se encontram, elas formam casais, brincadeira, elas formam grupos. Nós vamos ter ali os ditongos, os tritongos e os hiatos. O que é um ditongo? Já sei, professora, esta eu lembro da minha época de escola. Um ditongo é um encontro de uma vogal e uma semivogal. Bacana. Ou de uma semivogal e uma vogal. As duas coisas. Se eu tenho um encontro de uma vogal, que é um fonema independente, forte, com uma semivogal, que é um fonema dependente, átono, eu tenho da vogal, vem do mais forte para o mais fraco. Então eu vou ter um ditongo decrescente. Se eu tenho um encontro de uma semivogal, a mais fraca, aqui, para uma vogal, eu vou ter um ditongo crescente, ele vai crescer. Ou o som vai decrescer, ou o som vai crescer. Decrescente, crescente, decrescente, crescente. Precisa lembrar isso daí. Entre a classificação dos fonemas também, nós vamos ter aqueles fonemas que eles são orais, quando o som sai livremente pela boca, sem impedimento, e os nasais, sai pelo nariz. Tá vendo? Sai aqui, ó, pelo nariz. O som vai sair pelo nariz. Vamos aos exemplos, é claro. Eu tenho uma palavra pai. Ei, professora, saiu livremente. Legal. Livremente pela boca. Pai. Quem é forte aí das vogais? O A ou o I? Já sei. O A. Lógico, o A sempre vai ser vogal. Você não vai ter dúvida quando aparecer o A. O A sempre vai ser vogal. Pai. Então, se vem da mais forte para a mais fraca, o que eu tenho? Eu tenho um ditongo que ele é decrescente. Acertei, professora, eu já sabia. É um ditongo decrescente, ele é oral porque o som sai livremente pela boca. E a palavra mãe? Saiu pelo nariz. Mãe. Ah, é nasal. Legal. Saiu pelo nariz, é nasal. Mãe. Quem vem na frente? O A. O A é forte ou é fraco? O A é forte, o A é vogal. Este é, tem som de I. Exatamente. Quando o
tem som de I. Quando o O tem som de U, eles vão ser semivogais. O A sempre vai ser vogal. Agora o E, I, O e U vai depender da sílaba. Como eu falei, I e U são classificados ali como semivogais, mas em algumas palavras eles podem ser vogais. A mesma forma, o E e o O podem aparecer como vogais ou como semivogais. Vamos a um exemplo de um ditongo crescente. A palavra história. História, ó, tá acentuado no O. Eu tenho inclusive uma paroxítona, tá no Tó, eu tenho a última e eu tenho a penúltima. A penúltima sílaba está acentuada, história, ia. O I é mais fraco e o A é mais forte porque o A sempre vai ser vogal. Então eu tenho um encontro de vogais que vai do som mais fraco para o mais forte. Eu tenho um ditongo crescente. É essa a ideia de ditongo decrescente e ditongo crescente. Aprendi, professora, bacana. Vamos ao próximo. Tritongo. O que é um tritongo? Tri, 3 vogais. Mas em qualquer ordem? Não, não em qualquer ordem. Para ser um tritongo, eu tenho que ter um encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Esta ordem. Se não estiver nesta ordem, não vai ser tritongo. Vamos ao exemplo de um tritongo. Sequoia é uma espécie de árvore bem grande, enorme, porruda. Sequoia. Quando eu separo a palavra sequoia, observe na legenda. Sequoia, tracinho A. Quoi. Eu não falo Q-O-I. Quoi, sequoia. O que eu tenho nesta sílaba quoi? U, semivogal, O, vogal e semivogal. O O está como vogal, é a base, é a forte, é a tônica. Tem o encontro de semivogal, vogal e semivogal. Tritongo. Aí você diz, professor, e o A? Porque ficou sé, quoi e A. Do O para o A forma um hiato. Eu tenho na palavra sequoia um tritongo e um hiato. Gente, isso cai em prova. É desta forma que eles perguntam para analisar o vocábulo que apresenta ditongo, tritongo, hiato e assim por diante. Você deve conhecer. Vamos ao exemplo de um tritongo nasal, porque sequoia não sai pelo nariz, sai livremente. Um tritongo nasal saguão. Guão, tá pelo nariz. Guão, não é gu-an-o, gu-an-o, não, é guão. O U é semivogal, o A é vogal e o O, que tem som de U, uma semivogal. Saguão, tritongo, bacana. E por último, nós temos um exemplo, vamos falar, melhor dizendo, de hiato. O que é um hiato? O hiato é o encontro de uma vogal mais outra vogal. Estamos falando de encontros vocálicos. Se você encontra numa palavra vogais iguais, como é o exemplo de Saara, é hiato, com certeza. Outra palavra, friíssimo, hiato, com certeza. Agora, quando eu não tenho vogais iguais, eu tenho que analisar a palavra. Na palavra faísca, observaram que o I está acentuado? Por quê que o I está acentuado? Porque ele está forte. Formou um hiato. Se ele não estivesse acentuado, a pronúncia seria faisca, mas é faísca. O A e o I são hiatos. Um exemplo com o baú. O U é acentuado, porque o U é tônico, formou um hiato. Eu tenho aí um fonema forte com outro fonema forte. Bacana. Mas, professora, é fácil? É. Só que existe um disse-me-disse, uma fofoquinha entre os gramáticos, nos dicionários, as pessoas que escrevem dicionários. Todos esses estudiosos estudam demais e ficam arranjando problemas pra gente. Então, nesse estudo, alguns em determinadas palavras podem ver algumas palavras como ditongo e o outro de repente vê como hiato, e isso se torna confusão. Mas, pessoal, para uma banca de concurso, principalmente alguns concursos como Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, eles evitam às vezes esse ponto de problema. Mas é bom saber e eu vou
falar sobre isso, tá bom? Mas eu vou falar numa próxima aula, para essa aula não se estender, para vocês não ficarem com preguiça de assistir a minha aula. Aí você já acompanha na próxima aula o que eu vou falar sobre essa lenga-lenga, esse disse-me-disse de algumas palavras em relação a ditongo e hiato, não só o que alguns gramáticos veem diferente dos outros, mas algumas pautas importantes em relação a este assunto. Não esquece de deixar o meu like, eu estou sentindo falta. Amo, aliás, todos nós gostamos de ser lembrados. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem para mim aí um recadinho que eu respondo com todo prazer, com todo carinho, tá bom? Até a próxima. Beijos!